Olá galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício. E dá um clique aí, galera, dá um joinha pra mim. Compartilhe com seus colegas, com seu marido, com seu esposo, porque eu faço o tráfego orgânico, né? Eu não pago o tráfego pago. Meu que é tudo orgânico, natural. As pessoas gostam justamente, parece que está realmente em terapia, tudo natural. Eu não faço nada artificial, né? E aí, se esse vídeo chegou até você, é porque alguém deu um joinha, compartilhou, né? E um ajudando o outro. Episódio de hoje, né? Síndrome de Rebecca e Toque, aula número 5, neurose obsessiva, paranoia e transtorno delirante. E nessa semana aconteceu um caso muito chato, promotor de justiça, quase 20 anos sofrendo pelo transtorno síndrome de Rebecca, achando que ia conseguir sozinho, e aí agora querendo fazer terapia, não teve paciência, só uma sessão e abandonou a mulher, abandonou os filhos. Galera, faça terapia, busque ajuda enquanto é tempo. Ah, doutor, mas terapia funciona? Gente, sim, é o único caminho que eu vejo, não vejo outro, né? Porque a terapia ela ajuda os neurotransmissores, os neurônios a se desenvolverem, as conexões do cérebro junto com a sinapse, né, que a nossa mente ela evolui e faz a questão de modelagem de acordo com a situação, o ambiente ou as causas que você está passando. Isso já foi constatado e provado, né, pela ciência em exames de imagem, de raio-x, né, pacientes aí com 10 semanas de terapia, a mudança que tem no cérebro dele, que foi constatado por imagem. Até coloquei aí. Então seria bom você procurar terapia eficaz que atende a sua demanda. Meus contatos estão aí, né? Enfim, quase 20 anos, 2 filhos, ex-promotor de justiça, resolve abandonar a família, os filhos por não aguentar mais, né? Então, muitas vezes, cada caso é um caso. Vamos falar aqui hoje de neurose obsessiva, paranoia, né? As histerias, né? Que é interessante. A questão da psicose, né? A neurose obsessiva e paranoia são duas condições clínicas diferentes. Por exemplo, a neurose obsessiva, galera, é caracterizada pela predominância de mecanismo do inconsciente e repressão. A pessoa que sofre de neurose obsessiva acredita na autocriminação e na representação recalcada. Na clínica pode-se observar a presença de compulsões sexuais, impotência, ciúmes, enfim. Porque a neurose obsessiva, muitas das vezes, atinge muitas pessoas que têm ciúme retroativo. Esse conceito aí foi desenvolvido pelo Freud, né? Juntamente aí com a psicanálise, caracteriza pensamentos intrusivos e perturbadores, né? Que são chamados de obsessões que levam aos comportamentos repetitivos e ritualísticos, conhecidos como compulsões. E as obsessões, né? Obsessões pode ser a questão do cérebro, né? Você está vivenciando aquilo, que só você está vendo aquilo, e as compulsões, né? Que você já começa a colocar outra pessoa em xeque. Porque quando a pessoa entra na neurose obsessiva, a pessoa ela se coloca como raiva, fica neurótico ou obcecado, que a pessoa o traiu, que a pessoa vai trair, e aí começa as perguntas, né? E de repente, quando ele descobre que a mulher, a esposa, ligou o mecanismo de defesa dela, por ser uma coisa que já passou, uma coisa que não existe mais, e ela às vezes fala uma coisa assim para tentar explicar porque é algo sem sentido para ela, né? E aí ele descobre que há uma mentirinha aí,
a questão da neurose obsessiva dele aumenta, que são as tensões psicológicas, né? Desencadeiam comportamentos de raiva, desequilíbrio e raiva. O neurótico sente a ameaça de perder seu objeto, mas apesar de suas atitudes hostis para com o objeto, ele o mantém, né? E já o melancólico o abandona. Então qualquer um tem a oportunidade de ter a síndrome de Rebeca, o toque. Só ter a oportunidade de descobrir o passado sexual da pessoa. E hoje em dia as redes sociais é um avanço, né? As redes sociais ajudou a desenvolver essas questões. Ontem recebi aqui, o cara descobriu pelo Instagram que 4 pessoas que ficou com ela é conhecido dele. São conhecidos, amigos, e segundo ele são tudo cara safado, né? E aí foi o motivo de ele ter tido um nojo da mulher. Nojo. Então a neurose é considerada uma condição caracterizada por ansiedades, padrões de comportamento disfuncionais. A neurose não resulta na desconexão completa da realidade, mas pode causar sofrimento significativo e interferir na vida cotidiana. As neuroses, né, é uma patologia que se manifesta por meio de ruptura com a realidade, porque a mente começa a trazer sensações do passado e começa a trazer aqui no presente, e a pessoa começa a sofrer com coisas que não são reais. Por isso que nascem as neuroses. A ansiedade excessiva é caracterizada, o produto central da neurose. Quem quiser escrever aí, quem gosta de escrever, porque os indivíduos neuróticos podem experimentar preocupações extensas, persistentes, muitas vezes sem uma causa aparente. Por isso que os paranoicos, os neuróticos, eles ativam a ansiedade sem motivo nenhum. Tudo por causa dos ciúmes do passado da mulher, que não faz sentido ele sentir ciúmes do passado, né? E aí nascem os comportamentos compulsivos, que são perguntar várias vezes a mesma coisa, checar o Instagram da mulher, conferir o seguidor um por um, checar os ex, checar o Facebook do ex, checar o GPS da mulher por datas. Tem gente aí que vai 2010 a 2008, a 90 e pouco aí, para ver os lugares que as mulheres passaram, os maridos passaram, se foram quantos hotéis e motéis eles... E aí puxa a ficha. E aí vem a questão de aliviar a ansiedade. Porque, na verdade, os compulsivos, os neuróticos, que sofrem por neuroses, eles entram nesses comportamentos para aliviar a ansiedade. Mas são temporárias. E não resolvem as preocupações. Não resolvem nada. Faz aumentar o caos, o conflito. Porque ele vai aí entristecer a mulher. Vai entristecer a pessoa, né? E aí de repente ele vai começar o quê? A gerar alguns pacientes, tá, gente? Aí já gira de termo em termo. Tem uns pacientes aí que vão já criar umas fobias. Fobia no nome do ex, fobia pro time do ex, carro, modelo de carro, nome, data, dia dos namorados, motel, medos irracionais intensos a objetos, sensações, situações, mesmo que a pessoa saiba que seu medo é exagerado. Ele ainda pode experimentar ansiedade extrema ao enfrentar a situação temida, que acontece muito aí com as cidades dos interiores que eu atendo, que atendo vários países e várias cidades. E tem pacientes que moram no interior aí, de vários países aqui no Brasil, que é bem comum encontrar o ex, né? Numa balada, numa festa da cidade, numa igreja, até mesmo esse ficante, esse ex, prestar um serviço para ele comercial. E aí ele enfrenta a todo custo, evita, aliás, a todo custo, a situação temida de deparar com o ex, né? E aí tem os padrões de pensamentos intrusivos, que vem os pensamentos indesejados, que pode se infiltrar na mente dos indivíduos neuróticos, causando angústias, principalmente
historinhas, né, sexuais, erótica, porque o paciente ele começa a erotizar o passado da mulher, do marido, com o ex. Começa a erotizar. A mulher também começa a erotizar o passado do marido, do namorado. E muitas delas também começam a romantizar. E aí vai ter dois tipos de pacientes. Um vão romantizar e outros vão erotizar. Entendeu? Ou um mesmo paciente pode ter semanas e meses que ele está na parte erótica e algumas semanas e meses ele pode estar na episódio de romance, romantizando, né? E esses pensamentos são frequentemente acompanhados de ansiedade, angústia, medo, pavor. Por isso que a necessidade de ter certeza. Aí vem a dúvida, a necessidade de perguntar. E aí vem os conflitos internos, né? Que vem o desejo, os impulsos, pode entrar em conflitos. E aí a pessoa vai começando a ter prejuízos. Viu como é que o transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome de Rebeca, começa a causar estragos na vida da pessoa? Começa a causar efeitos destruidores na vida da pessoa? Você viu como é que começa aí? Porque os conflitos internos, né? Os desvios neuróticos. Então, aí começa a chegar atrasado nos lugares, começa a chegar atrasado no trabalho, começa a comer, uns começam a beber, tem uns que tem a compulsão de trair a namorada, trair o marido, para descontar a dor que ele está sentindo, né? Porque na verdade a neurose é uma ruptura dramática entre a força e o desejo, né? A pulsão e a força da cultura, que é a repreensão. E aí começa a atingir a questão do ego, né? O id e o ego. Nesse sentido, a neurose resulta no conflito entre o id e o ego. O ego é você, né? E o id é o diabinho, né? Que vai impulsionar você aos impulsos, o conflito entre o ego e o mundo externo. Porque muitas das vezes o ego, que é você, começa a brigar com o mundo externo. Aí que vem o caos. Porque muitas vezes o ego que é o grande principal vilão de você sofrer pela síndrome de Rebeca. Porque o ego que não vai deixar você aceitar as situações. Aceitar que a pessoa é um ser humano, aceitar que ela pode errar, aceitar que ela pode quebrar a cara. Isso é a questão da neurose. O ego, o egoísmo, o orgulho. Aí liga o mecanismo de defesa, a repreensão. E aí o ego entra em conflito com o mundo externo, algo que você não pode controlar. E fica que nem o Capitão América com o seu escudo todo arrebentado. E aí vem a neurose atual, né? As suas origens devem ser procuradas na infância, mas no presente. Por isso que a gente tem que dar uma analisada na infância, em relação com os pais, investigar se o pai abandonou, se ele teve ciúme da mãe, se o paciente os pais separaram e veio o padrasto, ele sentiu ciúmes do padrasto, a mãe colocou ele do lado. Se a menina, se o pai abandonou, começou a dar amor para a atual mulher e a filha dela e deixou ela de lado, né? Ou se é um filho mais velho, né, de pais que não se separaram, que vieram outros irmãos depois dele, que a mãe começou a passar o carinho, o amor para o filho, a filha do meio ou mais nova, a caçula, e deixou o mais velho de lado, e aí ele não se sentiu mais exclusivo. Então tudo tem um contexto, gente. Cada caso é um caso. Você não vai conseguir muitas das vezes ajuntar esse quebra-cabeça sozinho, me desculpa. Se você não procurar um especialista da área, que ele entenda todo esse contexto, que tem esse manejo, eu sinto muito. As terapias não vai muito longe, né? Porque já entra também a neurose de abandono, né? O que predomina neste quadro é a angústia do abandono e a necessidade de segurança. Porque pode muitas vezes resultar a neurose de abandono. Que a pessoa começa a ter uma neurose de abandono em relação
ao objeto amado. Que aí você consegue projetar isso para sua esposa. Porque a angústia vai fazer com que você tenha obsessão e compulsão. E aí você pergunta para a mulher sobre alguma coisa, ela não responde, neurose de abandono. Ou se ela mente para você, vai instalar em você neurose de abandono. Alguma coisa inconsciente vai ligar algo da infância, da adolescência, que alguém foi abandonado. Claro que não corresponde talvez a um abandono na infância, né? E aí chamado-se, né, de neurose dos abandonados. E aí a neurose da angústia é a presença predominante da angústia. Uma ansiosa, uma espera ansiosa crônica, acesso de angústia ou equivalente à somática. Porque a neurose da angústia, o paciente vai começar a sentir nele ansiedade, enfermidade, dor de cabeça, cansaço, vai perder libido. Porque na hora do desejo sexual, na hora que você está praticando sexo com seu marido ou com sua mulher, automaticamente você vai imaginar ela com o ex ou ele com a ex. E de repente você vai perder o libido. E para a minoria das partes, tem algumas pessoas que ele vai sentir tesão, vai aumentar o libido e logo sucessivamente ele vai vir a culpa, a angústia de ele ter de fato sentindo tesão a imaginar o ex transando com ela. E tem uns que vão acabar o libido. Então, por isso que gera de pacientes para pacientes, situações. Questões de hormônio ou não de hormônio. E aí a gente vai seguir as outras neuroses, né? A neurose de caráter é o conflito defensivo. Não se traduz pela formação de sintomas nitidamente isoláveis, mas por traços de caráter, modos de comportamentos ligados à personalidade. Como às vezes nós temos a neurose de caráter, né? Você vai cobrar um caráter da sua mulher, da sua namorada, da sua esposa, né? E a esposa vai cobrar um caráter do seu marido, como se ele deveria favor. Aí entra numa obrigação, né? Num favor de falar, né? A verdade, falar o que aconteceu. E aí se a pessoa começar... E aí o cara começa a descobrir, né? Começa a descobrir, a mulher vai descobrir que o marido amava a ficante, que amava a ex, né? Que a gente tem história. Que a mulher de repente beijou um cara na boate. E aí vem a neurose de caráter. A minha neurose de caráter eu começo a refletir pro outro. E aí entra no conflito defensivo, os dois. Que aí fica sofrendo nitidamente questões isoláveis. Por traço de caráter, né? E de repente a pessoa começa a fantasiar a perca do objeto. A imagem que tinha da mulher, do esposo, que era uma mulher assim, assado e tal. De repente entra na neurose de caráter. Nossa, mas você transmitiu isso pra mim, você transmitiu isso pra mim, a mulher de igreja, o homem de igreja, pra namorar com você, eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? E de repente o cara não teve nem trabalho pra levar você pra cama. E eu, otário, paguei isso, paguei aquilo, encarei seus pais. E aí depois vem a neurose traumática, né? Que isso merece cada vídeo interessante. É um tipo de neurose que aparece após um choque emotivo. E geralmente ligada a uma situação que o sujeito sentiu-se ameaçado, chateado e manifesta-se uma crise ansiosa com entorpecimento ou confusão mental. É justamente a neurose traumática. Tá vendo como é que o Rebeca e o transtorno obsessivo compulsivo tá ligado? Ah, doutor, mas será, gente? É a mesma região do cérebro, mesmo órgão. Eu não sei se o coach aí que falou que não tem nada a ver, ou um psicólogo aí de esquina que você falou que não tem nada a ver, falou que isso não tem nada a ver, então ele manda ele criar um outro órgão separado para ele destruir as teses, os exames de raio-x e os anos de estudo das pessoas.
Aí ele cria um outro região do cérebro, aí pronto, aí ele separa isso aí, entendeu? É a mesma região que é o núcleo caudado, córtex, né? O córtex pré-frontal, tudo isso aí. O núcleo caudado, né? Agora se ele criar um outro mecanismo aí já é com ele. Então, neurose traumática, por exemplo, a nossa mente ela não foi feita para ler histórias do passado da nossa mulher. Nossa mente não foi feita para isso. A mulher lê histórias do marido também. Um aplicativo onde está os ficantes lá. Porque Instagram, Facebook, gente, é um depósito de ficante, né? E a pessoa vai deixando o cara lá, deixando a mulher lá, e de repente é um ficante. Já vi pessoas aqui, quem é esse cara aqui? Ah, é um amigo de escola, estudei com ele. E de repente a mulher ficou com o cara. E aí começa a neurose traumática. Ou de repente o cara tem acesso ao notebook da mulher, um diário, enfim, a conversa de mensagem, de WhatsApp, e ele começa a ler histórias lá que, cara, essa mulher aqui, a que eu tô namorando, que falou que deu mesmo. Nossa, esse é o marido que eu tô casado, que era apaixonada pelaquela dentuça. E muitas das vezes isso pode evoluir um trauma. Por isso que é muito sério esses coaches aí, alguns psicólogos, psicanalistas, fala que ciúmes do passado não é coisa de homem, que não sei o que, tal. Gente, isso é neurose, é uma síndrome, é um transtorno. Isso pega mulher, pega homem, pega todo mundo, né? E muitas vezes uma palavra que você lê lá, um contexto diferente, uma ortografia pela ansiedade, pela raiva que você está sentindo, e você começa a interpretar outra coisa, já dá uma ênfase de você ter uma neurose traumática e desenvolver uma neurose traumática. E você tem uma crise ansiosa com entorpecimento e confusão mental. Que aí vai horas e horas. E muitas vezes e dias, né? E aí você quer o que? Ajuda da sua mulher, da sua esposa, para distorcer, cessar esse entorpecimento mental. Essa confusão que foi colocada na sua mente. E muitas vezes sua esposa nem sabe como fazer para te ajudar. Porque mesmo ela falando tudo o que aconteceu, você vai duvidar. Porque você criou uma fantasia, uma histórica, porque o seu ego foi atingido. Devido ao mecanismo de defesa que abriu feridas, né? E outras pessoas vão nascer a neurose obsessiva compulsiva, que predominam em ideias fixas, cíclicas, repetitivas, além das compulsões. Caracteriza-se pela fixação de pensamentos obsessivos gerados por uma ideia fixa, a qual, por mais que se esforce, não consegue afastar do seu amargo. Então, essa neurose obsessiva já trouxe outros exemplos em outros vídeos. Como é que você desvia esses pensamentos, sentimentos. Já vim com técnicas, depois quando terminar aqui esses módulos de neuroses, psicoses, histerias, paranoias, eu vou entrar novamente com outros tipos de técnicas e abordagens, né? Umas abordagens americanas, umas abordagens, estudos na questão da União Soviética, né? Algumas teorias russas, eu estudo bastante algumas teorias alemãs também. A minha vida, gente, é estudar. Eu adoro estudar e eu não fico preso às psicologias brasileiras, né? A psicologia brasileira é tudo relacionado ao TCC, técnica cognitiva comportamental. Eu atendo, entendo. Se for preciso, eu uso a técnica cognitiva comportamental, mas ela é a mais fraquinha da psicologia, é aquela faixa branca, né? Infelizmente no Brasil chega muita pouca literatura e as pessoas consomem apenas ela e ficam aí na TCC apenas, né? Existe mais de 800 abordagens, né? Então você tem que procurar muitas coisas, gente. Tem muita literatura na internet, né? Tem muita coisa, tem muita falar sobre existencialismo, sobre outras teorias focal, breve, né? A própria
humanismo dos Estados Unidos, né, da América do Norte. Então existe, gente, várias técnicas, várias, né? Porque no Brasil, infelizmente, a nossa psicologia brasileira, me desculpe, mas é muito fraca em relação à literatura, né? Então, já vem as técnicas aí, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? A neurose obsessiva é chamada de transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é uma condição psicológica caracterizada por pensamentos indesejados, que começa a vir os pensamentos de romantização ou erotização, intrusivos e perturbadores. Pode vir por imagens, lembranças, pode vir por memórias associativas, memórias auditivas, memórias visuais. Pode sim engatilhar novos gatilhos, né, que pode gerar obsessões, comportamentos repetitivos, ritualísticos ou compulsivos. O compulsivo, você vai envolver outras pessoas, né? E é um sintoma que pode consumir a vida da pessoa e afeta significativamente seu funcionamento diário. E é um terror isso aí, né? As pessoas ficam cansadas, ficam fadigadas, né? Porque a característica da neurose obsessiva se manifesta de várias maneiras. E aí, como vem os ciúmes, vai agregar outras dores. É diferente de você conferir a porta, conferir livros, conferir o gás está fechado, comprar. E aí você vai conferir uma coisa que vai te ferir, que é os ciúmes que a pessoa vai ter. Os ciúmes vai atingir a mesma região do cérebro que é responsável pela dor. Dor do corte, dor da tatuagem, dor do frio, dor da fome, dor do abandono. Por isso que a Rebeca entra para doer. Né? As obsessões são pensamentos, imagens, impulsos recorrentes em desejos que causam ansiedade significativa. Porque as imagens de Instagram, imagens de Facebook, imagens de WhatsApp, vai o quê? Apimentar as imagens que você tem, os pensamentos. Vai te causar sentimentos indesejados. E esses sentimentos vai impulsionar mais imagens. E você não viveu, você não estava lá. Então você vai criar uma história. E isso vai gerar uma preocupação. Você não tem preocupação nenhuma. Ele vai criar uma preocupação imaginária, né? De ciúmes, de traição, de evento, de raiva. E de repente você está começando a se ferir. E esses ferimentos que você está sendo ferido, você vai começar a ferir alguém. Vai começar a ferir a esposa, o marido, com a necessidade simétrica perfeita. Você quer chegar às histórias perfeitas, à simetria perfeita, né? E aí a obsessão vai atiçar a compulsão. As compulsões são comportamentos repetitivos que a pessoa realiza em respostas às obsessões para aliviar a ansiedade. E aí você vai aliviar a sua ansiedade. Ouvir de novo que você gravou que a sua mulher disse. Stalkear alguém, investigar alguma coisa no Instagram, encher a sua mulher ou seu marido de pergunta, com a vontade insaciável de chegar a uma resposta que possa te dar alegria, possa te dar alívio e possa sanar essa ansiedade e que você possa ficar em paz, né? Aí que tá o problema, né? Geralmente a Rebeca atinge os casais que se amam, porque a importância é o tamanho da dor. Então são dois níveis que crescem ao mesmo tempo. Se você não sente nada pela pessoa, se você não evoluiu nada pela pessoa, dificilmente você vai ter esses monstrinhos. Se você começa a sentir amor, carinho, paixão, a ansiedade e a Rebeca vai subir, né? E aí vem as verificações compulsivas, né? E a pessoa começa a perguntar a mesma coisa. Ou começa a entrar em assuntos diferentes para chegar na mesma coisa. E a resistência às compulsões, né? Muitas vezes os indivíduos com neurose obsessiva reconhecem que as suas compulsões são irracionais,
mas têm dificuldades em resistir a elas. E aí vem as causas, né, da neurose obsessiva, porque isso é muito importante, né? Porque acredita que a neurose obsessiva tem algumas raízes, né, em conflitos não resolvidos na infância e na adolescência, quando começa a questão da adolescência, né, da questão dos desejos, da puberdade, né? Particularmente vem o complexo de Édipo, né? E o adolescente começa a vir no contexto sexual, enfim. Porque para Freud, as obsessões eram uma maneira, gente, de lidar com as ansiedades profundas e em conflitos inconscientes, né? Então, galera, procure terapia. Ainda tem muito vídeo interessante para falar sobre isso, né? Procure terapia, procure ajuda. É o meio mais fácil para você se salvar, se ajudar. Então, gente, um prazer falar com vocês. Busque ajuda e tudo tem o seu tempo determinado. Faça de tudo para você respeitar a sua esposa, respeitar o seu marido. Se você não fizer por onde, o que vai acontecer? Se você se importar com o passado, você vai se tornar passado. Muitas vezes, o amor de verdade não é o encontro de corpos. Por isso que você tem que tocar o botão mesmo do F em relação ao encontro de corpos. O amor verdadeiro e a superação, muitas vezes você tem que acionar o encontro de almas, né? Pense nisso. Forte abraço.